Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Em 2022, comemoramos os 200 anos da proclamação da independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. E ao pensar nesse evento de nossa história, a figura imponente de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, montado em um cavalo alazão e cercado por uma enorme comitiva, parece vir instantaneamente à cabeça dos brasileiros. Isso graças ao icônico quadro que eternizou o momento histórico do país, O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Porém, a obra encomendada por Dom Pedro II, quando os ideais republicanos já ameaçavam a monarquia brasileira, apresenta uma série de equívocos em relação à proclamação. A cena real era sem glamour e bem mais bucólica do que a retratada pelo pintor. O fato é que desde as primeiras interpretações historiográficas no século XIX até as mais atuais, houve uma grande mudança na forma de ver este peculiar fato, diferente, mas não muito, do restante das independências americanas. Existe hoje um amplo consenso historiográfico acerca de que em 1822 não surgiu a nação brasileira, mas o Estado do Brasil em forma de império. E para falar sobre esse importante momento de nossa história, convidamos a este Papo no Auge o escritor, arquiteto formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e pesquisador Paulo Resulti. Paulo é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico de Petrópolis e do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goitacazes, e vencedor em 2016 do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Biografia com o livro Dom Pedro, a História Não Contada, o Homem Revelado por Cartas e Documentos Inéditos, além de ter vários artigos e livros que revelam a história imperial brasileira. Um grande nome em nosso programa para falar de um grande tema. E seja bem-vindo, Paulo. Que honra receber um profissional do gabarito de Paulo Resulti. Seja bem-vindo ao Papo no Auge, Paulo. Como primeira pergunta, você é arquiteto, eu vi na sua biografia. E aí a pergunta é, como é que surge seu interesse pela arquitetura, pela história e pela vida da família real brasileira? E mais uma vez, Paulo Resulti, seja bem-vindo ao Papo no Auge. Bom, primeiro, obrigado, Saulo, muito obrigado pelo convite, né, de estar participando desse podcast. O interesse, na verdade, por história, ele sempre existiu. Só que eu sou a segunda geração da minha família no Brasil a conseguir ter acesso a um curso universitário. Então eu nem sabia direito como que funcionava isso de academia, na minha cabeça, se formar em história era ser professor, não desmerecendo a categoria dos professores. Mas era uma coisa que eu não me via dando aula numa escola, eu não me via tendo que aguentar pessoas como eu numa sala de escola, né? Então eu não sabia, eu sempre gostei de história, mas eu não sabia por onde poderia se enveredar por história. E eu sempre gostei de desenho. Meu primeiro trabalho registrado em carteira era como instrutor de desenho artístico. Eu tinha 15 anos quando meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos, carteira assinada, instrutor de desenho artístico. E eu enveredei pela área do desenho. E aí isso acabou me levando para a arquitetura. E na arquitetura eu me reencontrei na história, porque eu me interessei muito por urbanismo.
e pela história urbana da cidade de São Paulo, pela evolução urbana da cidade de São Paulo. São Paulo, como quase todas as cidades do Brasil, nós tivemos, que tem uma tese, né, do Benedito Lima Toledo, que é São Paulo, 3 cidades em um século. Em 100 anos nós perdemos a a cidade de Taipa, né, de barro, fomos para a cidade de tijolo e partimos para o concreto armado, tudo isso em 100 anos, devido ao dinheiro que rolava aqui em São Paulo, então a gente perde essas referências mais antigas da cidade. A gente tem alguma uma coisa ou outra em São Paulo, e entre a única construção no perímetro urbano da cidade de São Paulo, no perímetro original, que é o chamado Triângulo, no centro de São Paulo, perto do pátio do colégio, que é o núcleo original da fundação da cidade de São Paulo, nós temos o que ainda em Taipa de pilão? Nós temos a casa, o solar da Marquesa de Santos. E eu tive que estudar esse solar quando eu estava fazendo o meu TCC, porque eu precisava de um exemplo de comparação com o projeto que eu estava fazendo. Eu tinha que ter um exemplo comparativo de algo que recente, que tinha um imóvel antigo, recente, que tinha acabado de ser restaurado. E no caso, na época, há mais de 25 anos atrás, havia sido reaberto o solar da Marquesa de Santos depois de um grande restauro que ele sofreu. E eu me impactei com o solar, não pela arquitetura em si, mas pelo nome da dona. Porque, para mim, Marquesa de Santos me remetia a Maite Proença, na antiga TV Manchete, fazendo a Marquesa de Santos. E eu fiquei curioso, porque aquela mulher que era vendida na história da novela, ela era amante do Dom Pedro. Isso, e ela era de São Paulo, mas o que acontece com ela é meio nota de rodapé no final da minissérie. E vendo o solar, estudando a origem do solar, os proprietários do solar, eu vi que, na verdade, esse solar, a ocupação da Marquesa de Santos desse solar, é posterior ao, ao relacionamento que ela teve com Dom Pedro. Então, é de 1834 até a morte dela em 1867. E isso me levou para a história, porque a curiosidade de saber o que aconteceu com a amante, né, quando ela deixa de ser amante, ela é apagada da história, né? Que história é essa desse apagamento, né? Como que ocorre isso? E aí eu também entrei por uma questão de gênero, né? Como que a mulher é retratada, né? A Michelle Perrault fala que a mulher ela entra na história por duas modalidades, ou pela devassidão ou pela santidade. Mais do que isso, a mulher não importava antes, né? Então não merecia menção sobre a mulher na história. E a Marquesa de Santos é pelo escândalo, né? Não pela devassidão, pelo escândalo, que ela entra na história. A partir do momento que ela não é mais foco de escândalo, ela some. Mas na verdade ela não sumiu, e é isso que é interessante, que me fez ir atrás dessa figura, porque daí entra numa outra questão, é a mulher na política. Como é que vai se falar de uma mulher na política no século XIX, tanto atuante na época do primeiro reinado, quanto ainda no segundo reinado? Então, isso foi a arquitetura. A história acabou dando uma pausa, aí eu fui para a arquitetura, e a arquitetura me jogou de volta para a história. É esse o percurso. Muito legal, Paulo, muito legal. Ô, Paulo, e agora a gente adentrando, né, o foco do nosso encontro hoje aqui, falando sobre o processo de independência do Brasil. Esse processo ele passa pela figura de Dom Pedro I, né? A minha pergunta é, Paulo, quem foi este homem revelado por cartas, documentos inéditos, inclusive descobertos por você em Nova York, pelos livros de história e por quadros antológicos? É um homem invulgar, é um homem muito complexo, como quase todos os seres humanos, né? E é isso que eu tento traçar na minha biografia a respeito dele. Todas essas idiosincrasias, essas idas e vindas, essas dúvidas e acertos e erros e consertos no meio do caminho, que é a vida, na verdade, de todo mundo, né? Ninguém, a mania que muitos têm é de pegar certos
certos acontecimentos e transformar aquilo como se a pessoa não tivesse mudado de opinião ao longo da vida. E eu tento ver toda essa trajetória por meio dessa documentação, principalmente documentação primária. E ele é um homem muito complexo, né? Ele é uma pessoa que é nascida e criada dentro do absolutismo, mas que desde cedo se começa a enveredar, né? A sua trajetória começa a enveredar pelo liberalismo. Então, ah, todas as ideias liberais advindas da Revolução Norte-Americana, da independência norte-americana, da Revolução Francesa e principalmente do que o Napoleão leva para o restante da Europa, fala forte dentro dele, né? Reverbera forte dentro dele, a ponto de, por exemplo, o Dom João VI ele não querer que o filho participe dos conselhos de Estado, porque o ideal, as ideias do príncipe eram tidas como ideias revolucionárias no período. E ele só vai tomar pé da situação política mesmo do Brasil, vai entrar mesmo para a história do Brasil, começo da história do Brasil, quando tem a Revolução do Porto em Portugal, o pai é obrigado a, a ele deixa, né, esse Dom João VI, ele deixa de ser um rei absolutista após 1820, quando você tem a Revolução do Porto em Portugal, que exige o retorno dele de volta para Portugal. Ele acha que o povo brasileiro vai querer que ele fique aqui, mas o povo brasileiro também está interessado nessa questão aí levantada pelo Porto e depois por Lisboa, quando a Revolução chega em Lisboa, que é dar uma constituição, né? Finalmente um conjunto de leis e de liberdade do povo e dos cidadãos e um conjunto de leis coeso que regulamentaria a sociedade, que até então era meio dispersa esse conjunto de leis e sempre dependente de um poder maior, né, de intervenção ou de punição. E o Dom Pedro ele vai emergir durante uma revolta que tem no Rio de Janeiro, que querem obrigar o Dom João a aceitar tudo isso que está acontecendo lá em Portugal e aceitar a ideia de uma constituição. E aí essa figura emerge fazendo esse meio de campo entre essas tropas sublevadas junto com a população sublevada no Rio de Janeiro que quer abraçar essa questão do liberalismo de uma futura constituição, e um rei que não sabe muito bem o que está acontecendo e é obrigado a tomar aí uma decisão. Então, o Dom Pedro emerge nesse momento, em 1821, fazendo esse meio de campo entre os revoltosos e o pai. Chegou até a dizer que ele estaria envolvido com essa revolta no Rio de Janeiro para pressionar o pai a aceitar pelo menos a Constituição, mas isso não, pelo menos não há documentação que comprove essa hipótese. E aí essa figura emerge, o pai acaba tendo que deixar o Brasil, retornar para Portugal, deixando ele aqui com o príncipe regente, com o príncipe regente ele vai inclusive antecipar leis e direitos para esses cidadãos. Então ele vai, por exemplo, assim que ele vira príncipe regente, ele vai fazer uma série de decretos que vão determinar, por exemplo, que tenha que ser obrigatória a careação entre o acusado e o acusador, tem que ser público as acusações, você não pode mais ter prisões secretas, tipo, a pessoa ser presa e nem saber por que está sendo presa. Você não pode mais que os prisioneiros, os prisioneiros usarem ferros, né, as bolas de ferro no pé ou serem acorrentados nas paredes, isso também é proibido por decreto pelo Dom Pedro. Ele faz uma série de decretos a respeito de propriedade privada, liberando, facilitando a questão da navegação de cabotagem, né, próximo à costa, para você ter mais comércio, né, entre as várias províncias do Brasil, para fomentar esse comércio. Então ele vai abraçando esse liberalismo que nascente aqui no Brasil. E justamente por isso é que ele acaba virando uma figura de proa na época da independência. Então
quando o Portugal começa a pressionar o Brasil por uma espécie de recolonização, né, na hora que essas cortes, essa Assembleia Constituinte se junta com a junta governamental, eles começam a traçar planos que não eram muito bem vistos pelos brasileiros que estavam apostando numa situação de igual para igual entre os portugueses. Eles imaginavam que teria acabado, então, o sistema de metrópole-colônia, né, e realmente acabou enquanto o Dom João esteve aqui, né, porque nós éramos a sede do Império Ultramarino Português. E meio que Portugal ficou magoadinho por ter passado 1808 a 1820, quer dizer, 12 anos, Portugal se viu no papel que o Brasil tinha ficado ao longo de quase 300, né, como colônia de Portugal. A metrópole agora tinha virado colônia, não gostou muito da brincadeira, e aí tem essa revolução e tal. E aí, com o retorno do rei, eles começam já a ficar muito bravos, né, esse povo lá de Portugal, ao saber que o Dom João tinha deixado o Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. E aí eles querem a saída do príncipe regente daqui, eles querem basicamente uma quase recolonização do Brasil. Eles querem esvaziar o poder central, a qualquer ideia de poder central no Brasil, e querem fechamento de alguns tribunais e várias outras ações que não eram do interesse dos brasileiros que tinham sentido esse gostinho de liberdade desde 1808. Então, fica fácil com esse príncipe que assumiu o poder em 1821, virar a figura de proa de um movimento inicial que visava a manutenção, ao menos, dos direitos deixados pelo Dom João VI aqui quando saiu do Brasil. Então, esse príncipe acaba tomando frente, junto com outros próceres. Ele não foi o único, obviamente. A gente está falando de um processo, a gente está falando de várias personagens, a gente está falando de interesse de elite, de várias elites, né, do Brasil, tudo segmentado nas províncias. E ele assume esse poder, ele acaba virando essa figura de proa desse movimento independente, na verdade, inicialmente autonomista, que na verdade visava a manutenção desse autonomismo que o Brasil tinha tido, essa autonomia, e depois acaba virando um movimento realmente revolucionário, que é o rompimento total com Portugal. E ele é uma figura super complexa, porque mesmo ele assumindo todo esse liberalismo, ele essas leis e tudo mais, ele foi criado dentro do absolutismo. Então, assim, às vezes ele tinha os laivos ditatoriais dele, tinha que ser do jeito dele, de uma forma dele. Então, no futuro, ele vai fechar a Assembleia Constituinte, porque está achando que aquele bando de lerdo, demagogo, não está fazendo nada, então ele quer mais pressa e ele mesmo dá uma Constituição que até realmente era bem melhor do que a Constituição que essa elite eleita estava criando. Para a gente ter uma ideia, na Constituição de 1823, tem o projeto dela, você pode baixar aí, quem está ouvindo o podcast pode baixar aí na página do Senado, você vê o rascunho dessa Constituição que estava sendo votada. Rascunho não, já era o projeto que estava sendo votado item por item. E se você comparar com a Constituição Imperial de 1824, você vai ver que ela tem mais direitos para o povo, a Constituição que ele deu, do que a Constituição de 1823, que, entre outras coisas, cerceava o direito de todos os portugueses, mesmo portugueses tendo lutado a favor da independência do Brasil e morando no Brasil há vários anos, eles não podiam ascender alguns cargos. Então, alguns cargos não eram franqueados a esses portugueses. Isso era uma das coisas da Constituição de 1823 que ele abole. Então, assim, ele dá uma Constituição bem avançada para a época, onde a gente tem alguns resquícios disso até hoje, onde o Estado ele tem que garantir a educação da população. Mas ele é um homem muito complexo, ao mesmo tempo que ele dá essa Constituição. No futuro ele vai pensar em dar um golpe para mudar a Constituição, porque as coisas não estão dando muito certo, mas só fica na ideia do pensamento mesmo, e ele não acaba dando golpe nenhum, ele vai acabar abdicando em 1831 e voltando para Portugal. Muito bom. Cirúrgico, didático. Obrigado, Paulo, por sua explicação. Até chegar no dia 7 de setembro,
O que nos levou a romper efetivamente com Portugal? Como é que foi a população? Como foi que a população brasileira recebeu a notícia desse ponto de inflexão promovido pelo até então príncipe regente? Bom, a sociedade nessa época era formada. Nós tínhamos uma população imensa de escravizados, que eram muito superior em quantidade de pessoas do que dos brancos. Nós estávamos completamente dependentes dessa mão de obra escravizada. Os próprios escravizados que conseguiam liberdade às vezes compravam o seu próprio escravo de ganho para ter um sustento. Então era uma coisa que já estava amalgamada na, no Brasil desde 1525, 1550, né, quando você começa a ter os primeiros escravos vindos da África para cá. Antes disso, tinham tentado escravizar os indígenas, né, os negros da terra, como se dizia. E então a gente tem uma sociedade totalmente escravagista, onde ter escravos era uma coisa normal, né, na época, não só aqui, mas nos Estados Unidos também, em outras nações. Você, inclusive, isso é uma das questões que se começa a imaginar ainda na época do Dom Pedro, a ideia de uma abolição paulatina. Isso era um projeto do José Bonifácio, de não fazer uma libertação dos escravizados total, de uma hora para outra, e sim fazendo aos poucos, para que essa própria sociedade se descontaminasse, vamos dizer assim, dessa ideia de que só sobrevive quem domina o outro e faz esse trabalhar para si, coisa que não deu muito certo, né? Porque a gente ainda vê esses resquícios até hoje na sociedade, com trabalho escravo, com um monte de coisa que ainda, apesar de estar no século XXI, ainda acaba aparecendo na mídia, como recentemente no outro podcast, né, da Casa Abandonada de Genópolis, onde a gente tem uma mulher que foi dada para a proprietária quando ela se casou, né, para a filha dos donos quando ela se casou. E, enfim, é um absurdo que ainda hoje é uma coisa relativamente comum a gente encontrar nos noticiários, essa exploração dos brancos em cima dos menos privilegiados, e principalmente dos negros, dos mulatos, etc. Então, nós temos essa sociedade montada em cima da escravidão. Nós temos um país completamente agrário, onde tudo vem do campo, tudo é explorado, são produtos como o tabaco, a, a, já o café, mas principalmente o açúcar ainda também em algumas regiões. O algodão também está começando. Quer dizer, é basicamente esses produtos que saem daqui do Brasil e viram são commodities, né? São bens que são vendidos para gerar lucro não só para a população, mas para o Estado através dos impostos, da alfândega e tudo mais. Então a gente tem uma elite escravocrata, uma elite agrária, e essa elite é que vai determinar os destinos da nação. E um país dividido, né? Essa ideia que a gente tem hoje de Brasil, ela vai nascer durante o processo de independência. Se a gente pegar alguns outros processos revolucionários, como a Revolução Pernambucana, a Inconfidência Mineira, entre outros, só para ficarmos em duas, tanto essas duas quanto as outras que tiveram, elas não pensam no Brasil como um todo independente. Elas pensam nas suas próprias províncias independentes. Porque a gente fala da abertura dos portos em 1808. Para a gente ter uma ideia, essa abertura dos portos, ela aconteceu com as nações amigas, que a muito amiga era a Inglaterra, né? Então, basicamente, os ingleses é que vão se beneficiar com essa abertura dos portos. Nós éramos uma propriedade privada de Portugal, basicamente, antes disso. Só que
ainda antes da abertura dos portos às nações amigas, a gente tem a abertura dos portos, feito pelo Marquês de Pombal, para o próprio Brasil, porque o Brasil não se conversava, as províncias, era muito raro as províncias conversarem entre si. Então, cada província via a si própria como uma unidade autônoma, sem identificação com o território onde estavam falando, onde estavam inseridas, né, que é o que hoje a gente conhece como Brasil. Então, você tinha os paulistas, você tinha os mineiros, você tinha os fluminenses, você tinha os baianos, você tinha os pernambucanos, mas essa ideia de brasileiros, ela vai surgir durante o processo de independência. Até então, o brasileiro era o explorador de pau-brasil, né? Ou então era o que trabalhava com o tráfico do pau-brasil. Ou seja, nós não tínhamos um gentílico dessa nação que nós somos hoje. Tem uma coisa engraçada que a Marquesa, só para dar um exemplo, a Marquesa de Santos, em 25, quando ela doa dinheiro, 1826, quando ela doa dinheiro para a campanha da Cisplatina, que o Brasil está lutando lá na Cisplatina, atual Uruguai, ela fala na sua carta, que é publicada no jornal, falando assim: eu, como brasileira e brasileira paulista, sabe, tem uma diferenciação, sabe, brasileiro, mineiro, brasileiro. Então, isso ainda vai ser trabalhado até a gente virar uma nação só. E é engraçado que até esse gentílico vai patinando até chegar em brasileiro, que tentam se criar o brasílico, o brasiliano, o brasiliense, né? Você vai ter o Correio Brasiliense, criado pelo Hipólito da Costa, onde ele defende por que o brasileiro tem que ser chamado de brasiliense, não brasileiro. Então, é uma sociedade que vai é, ainda ainda vai lutar muito contra si mesmo, né? Que você vai ter as revoltas da época da regência, né? Ainda você não tem esse Brasil todo montado e coeso. Então é um cenário social e econômico ainda bem diferente do que hoje a gente vê, né? Que é uma nação mais unida. A questão do rompimento com Portugal é uma questão do modo como Portugal viu o Brasil. Então, quando você tem o retorno do Dom João para Lisboa, e você tem a criação da Constituinte, você tem toda uma nova ordem política instalada em Portugal, o Brasil ele entra meio no oba-oba nisso tudo. Legal, vamos então ter eleição para deputados provinciais e mandar esses deputados para essa Constituinte em Lisboa e tal. Mas mesmo antes que esses deputados brasileiros, ou pelo menos a grande parte desses deputados brasileiros, principalmente da região central, sudeste, centro, o sul e o sudeste, chegar até Lisboa, você vai ter uma questão que esses deputados portugueses e partezinha dos deputados do norte do Brasil, das então chamadas províncias do norte, que hoje seria norte e nordeste, eles já começam a deliberar a respeito do Brasil antes que todos os deputados brasileiros cheguem. E para o norte e nordeste, você tem, por causa do regime de navegação, do regime marítimo, você tem uma corrente marítima que circunda a Europa e pega a ponta do norte do Brasil e volta para a Europa. Então, qualquer navio nesse circuito é fácil de fazer essa ligação Europa, Norte e Nordeste do Brasil. Só que essa corrente ela não chega aqui para baixo, é uma outra corrente que, se você errar o percurso, vai chegar lá na África. Né? Você não vai chegar na Europa se você pegar essa corrente de baixo. Então, pelo regime das correntes, esse norte e nordeste quer responder, ok, vamos responder diretamente a Portugal, né? Enquanto o pessoal aqui do sudeste, sul-sudeste não gostou muito da brincadeira. Porque era mais fácil esse povo se comunicar com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, lá no norte e nordeste. Então, esse povo está tudo certo fazer o que eles estão querendo fazer, os portugueses estão querendo fazer aqui, que é esse esvaziamento desse poder central no Brasil, com o retorno do príncipe regente, né? De volta para a Europa. E só que tem outras agravantes. Eles querem o fechamento
de tribunais de esferas superiores que estavam instalados no Rio de Janeiro. Então, algumas ações mais complexas vão ter que ser resolvidas diretamente em Lisboa, o que vai tomar dinheiro dessa elite, que vai ter que manter esses processos brasileiros lá sendo conduzidos na Europa. E você tinha também a questão de que cada província respondesse diretamente a Lisboa. Então, isso acaba, quando essas ordens chegam aqui para ser cumpridas, acaba caindo como um balde de água fria para as elites do Sul e do Sudeste, que viam com uma certa esperança, e também para algumas outras elites do Nordeste, não todas, que viam com uma certa esperança essa Assembleia Constituinte que estava sendo conduzida em Lisboa. Só que quando chegam essas ordens, eles veem que, peraí, eles estão nos tratando, eles querem o retorno da época colonial aqui, quer dizer, a gente não vai mais ter alguém para resolver as questões aqui no reino do Brasil, quer dizer, a gente ainda tinha sido levado a reino, mas no fundo, ia continuar sendo uma colônia de Portugal. Então aí começa esse processo autonomista que vai levar a independência em 22, né? Então esse processo vai começar lá em 21 com a chegada das ordens do Dom Pedro retornar e fazer cumprir todas a fechamento dos tribunais e outras coisas mais, que vai levar ao fico, né, do Dom Pedro, o Dom Pedro ficando no Brasil por pressão dessa elite econômica e social brasileira. E aí que vai depois chegar ao nosso 7 de setembro, que a gente tem a alegoria, né, do quadro Independência ou Morte, que o grito houve, o grito existiu. Isso a gente tem relatos das pessoas que estavam junto com o Dom Pedro, relatos de pessoas que escreveram as suas memórias 30, 20, 10, 20, 30 anos depois dos acontecimentos. Mas é uma iconografia que ela não representa o processo da independência. Porque na hora que você vê o grito, você já tem um grito anterior, que é do Morro, que é um pintor francês. Essa tela está no Museu Imperial em Petrópolis, onde você já vê o Dom Pedro no meio da multidão, com espada erguida e tudo mais. Só que aí isso é consolidado pelo Pedro Américo em 1888. Na tela do grito, né, de 1888, onde o Dom Pedro aparece no cavalo, montado com espada e tal. A cena realmente foi aquela, mas aquilo não representa o processo de independência. Na hora que você coloca aquela ilustração num livro didático, ou mesmo paradidático, sem uma explicação que mostre que aquilo não simboliza tudo que aconteceu, né, você coloca o Dom Pedro, então, como o cara principal, que ele foi lá no Ipiranga, levantou a espada, gritou independência ou morte às 4h30 da tarde de 7 de setembro de 1822, e às 4h35 a gente já estava libertado de Portugal, entendeu? Quer dizer, você apaga toda a guerra da Bahia entre brasileiros e portugueses, o fato que o Grão-Pará só em 1824 é que vai ficar do lado do Brasil, né, que vai se juntar ao Brasil. Você apaga várias coisas, a Batalha de Genipapo, o bloqueio, a tentativa de bloqueio, porque bloquear a Bahia lá em Salvador, a Bahia de Salvador é quase impossível você bloquear a Bahia. A tentativa do Cochrane de bloquear a Bahia de Salvador, a tomada de várias cidades com luta e a participação popular, né, no meio disso tudo. Você vai ter as juntas militares convocando pessoas, pedindo para pessoas lutarem, principalmente no Nordeste, né, que lá sim houve uma guerra intensa. E aí vai ter as mulheres lutar, né? Você vai ter a Maria Quitéria, e ela não foi a única mulher. Você vai ter, segundo a história popular, né, segundo a tradição popular, você vai ter a Maria Filipa, que é ex-escravizada na ilha de Taparica, que também vai ajudar no combate contra os portugueses.
Você vai ter a Soror Angélica, que vai ser a primeira mártir da independência, que vai ser assassinada por tropas portuguesas em fevereiro de 22. Quer dizer, ela na tentativa de impedir que as tropas portuguesas invadissem o convento do Carmo na Bahia, porque os portugueses achavam que tinha brasileiros escondidos lá, militares brasileiros escondidos lá, e não tinha. Ela impede que esses homens entrem no claustro, que era proibido o homem entrar em claustro feminino, e ela é varada por baionetas, né? Essa brasileira é varada por baionetas pelas tropas portuguesas. E então, quer dizer, eu falei aqui de um ato que aconteceu em fevereiro de 22, né? De uma guerra entre brasileiros e portugueses lá em Salvador. E essa guerra vai incendiar todo o Recôncavo. Então, o quadro Independência ou Morte, né? Só por aí a gente já vê que não representa tudo que realmente existiu. Ô, Paulo, e em cima disso que você falou, que você vem comentando ao longo desse episódio, o, o após o 7 de setembro, né? O que de fato mudou no Brasil após esse acontecimento do grito, né, da independência do Brasil? Então, após o 7 de setembro, você tem uma. Você vai ter várias lutas acontecendo, né? A Bahia, por exemplo, só vai ser libertada em 2 de julho de 1823, que eles comemoram a independência da Bahia em 2 de julho. Mas você ainda tem todo o embate diplomático para reconhecerem o Brasil como Estado independente. E isso só vai ser terminado em 1825. O reconhecimento de Portugal só chega em 25, desde que nós paguemos uma indenização. Essa indenização nada mais é do que praticamente assumir a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. E aí sim, Portugal reconhece a independência e todos os países importantes da época, assim, Áustria, Inglaterra, França e Rússia, eles aí sim reconhecem o Brasil como um Estado independente. E você tem a troca de uma elite por outra, né? Você tem a troca de uma elite portuguesa que mandou no Brasil desde o do início, né? Por uma elite local, ávida de privilégios, querendo todos os privilégios que a antiga elite portuguesa tinha, e tentando dominar, né, o panorama político brasileiro. E o povo está completamente alijado disso tudo, né? Você tem até para concorrer a uma cadeira como deputado constituinte, você tem que apresentar bens, você é voto censitário, tanto para votar quanto para ser votado, você tem que demonstrar que você tem posses, que você tem renda, que você tem tanto por ano, né, de renda. Então, obviamente, é uma elite escravocrata latifundiária que vai ascender a política inicialmente, né? Então, a gente meio que troca os europeus pelos brasileiros, mas assim, não é tão diferente da elite que a gente tinha antes dominando o Brasil. Ô, Paulo, nesse processo todo, duas figuras também são bem emblemáticas, né? Uma é a esposa do Dom Pedro I, a dona Leopoldina, e a segunda personagem é o José Bonifácio, conhecido como patriarca da independência. Qual é o papel de ambos nesse rompimento com Portugal? A dona Leopoldina, ela é uma pessoa muito estudada, muito viajada, muito mais preparada do que o Dom Pedro. Ela, ela tinha uma visão mais ampla do que ele. Então ela é efetivamente a aliada de primeira hora do marido. Desde o início, em 1817, quando ela chega no Brasil, ela meio que pega para criar. Então ela vai. Tem cartas dela para a irmã que ela fala que o príncipe não é tão ilustrado como
pintaram para ela, né, quando estavam fazendo o contrato de casamento, mas que não era por falta de inteligência dele, mas sim pelos mestres e pelo que deram para ele estudar e tal. E então ela vai ajudar ele nesse processo de estudos. Ela vai ser, por exemplo, a mulher que vai, ela como esposa dele vai perceber muito antes dele que se eles saíssem do Brasil como as cortes portuguesas queriam lá em 1821, se realmente eles partissem em dezembro de 1821, como havia sido determinado pelas cortes, muito provavelmente isso daqui viraria uma terra como de ninguém, assim. As elites locais acabariam tomando as suas próprias províncias e cada província dessas ou se juntaria a alguma outra e viraria tudo países como o resto da América Latina, né? O nosso processo de independência foi justamente diferente porque a gente tinha já um Estado consolidado em volta de uma figura da realeza, né? E agora a gente tem que pensar como é que era o imaginário da época, né? Era o príncipe que o brasileiro comemorou o nascimento desse príncipe, viu esse príncipe casar, quer dizer, você tem toda uma, uma genética, né? Uma aura, né? Em volta dessa figura que assume quase como que um líder natural no meio desse processo. E a Leopoldina está sempre do lado dele, apoiando ele, inclusive trabalhando nos bastidores para que, por exemplo, ele fique no Brasil. Você tem cartas dela para o secretário, você tem cartas da Leopoldina para o secretário dela, onde ela passa informações a respeito de como que esse marido tem que ser levado. Né? Então, uma das coisas é que se permitirem que ele escolha os seus ministros, é mais fácil de ele ficar no Brasil. Ela vai dando informações, ela vai fazendo essa ponte entre o Dom Pedro e essas pessoas que querem que ele fique no Brasil. E depois disso, ela vai atuar de maneira incisiva junto ao pai, o imperador da Áustria, e outras personagens, para que esse reconhecimento ocorra, né, que o reconhecimento do Brasil ocorra. O José Bonifácio, e vai ser homenageado pelo Dom João VI, porque todas as datas que o Dom João VI faz no tratado de paz e aliança tal, com o Brasil, são sempre referências à Nora. Então, você tem 13 de maio de 1825, que é uma das datas relativas ao tratado, que é o casamento dela com o Dom Pedro, que também é a mesma data do nascimento dele. Você vai ter, por exemplo, uma outra data que está mencionada, que é dentro desse processo, né, de assinatura, de constituir um embaixador plenipotenciário para vir para o Brasil, negociar e tal. Então, são tudo datas referentes a ela, como a data, por exemplo, do dia de São Leopoldo, que é o dia do nome dela. Né? E você também tem a data de aniversário dela. Então, são três datas que, juntas no tratado, é uma espécie de homenagem a ela. O Dom, quanto ao José Bonifácio, o José Bonifácio, né, ele é estadista, nascido em Santos, educado em Portugal, que vai viajar a Europa inteira para levar o know-how do que ele vai aprender no resto da Europa de volta para Portugal. Ele se aposenta em Portugal e aí ele retorna para o Brasil ainda com o Dom João VI aqui no Brasil. E o Dom João vai tentar oferecer a ele um título de membro do Conselho de Estado. E ele não vai aceitar, porque ele queria ficar em Santos, ele não veio aqui para trabalhar de novo com política e tal. Só que ele acaba, algum tempo depois, virando vice-governador, vamos dizer assim, o título era outro, mas a grosso modo seria vice-governador do estado do que era o estado de São Paulo na época, que era a província de São Paulo. E com isso ele vai influenciar também no fico do Dom Pedro, dando a entender que os paulistas estão do lado do príncipe. Aí ele vai pessoalmente para o Rio de Janeiro para reafirmar essa aliança entre São Paulo e o governo central no Rio. E aí ele é feito pelo Dom Pedro ministro dos negócios estrangeiros
E, e com isso, o José Bonifácio ele vai ser o primeiro brasileiro a assumir um cargo como ministro no Brasil. Antes disso, nós éramos governados pela elite portuguesa. É, e esse homem, ele vai dar esse entendimento de Brasil, essa ideia de um país coeso, uno, com todas as províncias, é, se dirigindo diretamente ao Rio de Janeiro, né, ligadas ao poder no Rio de Janeiro. E é ele que começa, ele que pensa esse Brasil, né? E é esse Brasil que ele pensa que vai ser passado ao Dom Pedro. A gente tem uma carta que é uma Carta às Nações Amigas, que foi lançado em 2 de agosto de 1822, onde a gente já vê ali que o processo da independência do Brasil já está em andamento. É uma carta onde é feito todo um arrazoado histórico a respeito do Brasil, desde das explorações de Portugal, das nossas riquezas, do ouro, dos diamantes, e que é um documento escrito pelo José Bonifácio, assinado pelo Dom Pedro, quer dizer, ele assinou, ele concorda com tudo aquilo que está lá. Então, e aí você vê um pouco desse entendimento do José Bonifácio a respeito do Brasil. E os vários projetos que ele tinha para o Brasil, que acabaram não dando em nada. Mas ele foi uma das principais figuras assim, da independência. Apesar dos 200 anos de independência de Portugal, a gente ainda tem um resquício de uma mentalidade colonizada que ainda permanece por estas bandas, né? Minha pergunta é: vale a pena, Paulo, comemorar o bicentenário desse fato histórico? Vale como uma apropriação da história da nação. Toda data cheia ela é importante porque ela está na mídia. Né? Então, nessa hora, é uma ótima hora da gente contar a história para a população que não tem acesso a muita história. Né? Então, assim, às vezes eu bato de frente com algumas novelas da Globo por distorcer a história. Mas por que eu faço isso? Porque o nosso povo não conhece a própria história. E isso é triste, é muito triste. Você tem que estudar para determinados pontos que vai cair no vestibular, então você já começa com o negócio por obrigação. Aquilo que vai cair é nada perto de toda a nossa história, né? Então, quer dizer, quem sabe um pouco de história ainda do que aprendeu na escola, sabe muito pouco. E não é culpa do professor, é culpa do sistema que a gente vive. Agora, também cabe, né, a quem quiser ir atrás, né, mas aí já é os 500, aí já depende muito da boa vontade. Então eu acho que é válido, sim, para colocar um monte de ideia, um monte de história na mão de gente que normalmente não teria, né? Então está tendo, infelizmente, o governo federal optou por fazer uma coisa meio estranha, que é trazer o coração do Dom Pedro, né, para o Brasil, né, uma coisa meio medieval, né, parece uma relíquia de santo que sai em peregrinação, uma coisa meio estranha. E agora eu fiquei sabendo que parece que foi a mesma doutora lá que disse que cloroquina era bom, né, pro Covid, eu esqueci o nome dela, mas que deu essa ideia brilhante, né? Então é uma coisa meio estranha, mas você tem outras coisas acontecendo, você tem várias vários portais criados por acadêmicos falando sobre a independência. Você tem que não chega, obviamente, no público comum, né? Nem pelo linguajar usado e nem pela forma utilizada. Você tem, por exemplo, revistas que estão se mobilizando para fazer edições especiais sobre os 200 anos da independência. Então, eu acho que tudo é válido para levar alguma informação para quem às vezes não tem nada. Né? Então, do mesmo jeito que novela da Globo, com panorama histórico, acaba deseducando alguns, mas também pega muitos e leva para a história, porque a pessoa acaba se interessando por personagens
e acaba indo estudá-los. Então, eu acho muito válido, sim, a gente estar comemorando, mas comemorando não de uma forma ufanista, né? Se vestindo de verde e amarelo e fazendo desfile patriótico, né? Eu acho que vale a pena comemorar, conversando, é, debatendo, explicando, divulgando, né? Tudo que foi realmente esse processo dessa independência. E aonde que o povo que hoje conhece pouco da sua história estava inserido naquela época, né? Então eu acho que é válido sim a gente comemorar. Muito bacana, aí concordo 100% com você. Paulo, vamos brincar de hipóteses, né? Eu gostaria, Hipóteses. História não vamos é ver feita aqui. de ser. Pois é, mas veja, Aí é ficção. imaginando aqui, imaginando, se eu tivesse hoje, claro, você é historiador, pesquisador e tal, se eu tivesse hoje na escola, certamente eu perguntaria ao meu professor de história, e se não houvesse o rompimento, eu sou pernambucano, né? E sempre tem aquela pergunta: e se nós tivéssemos sido colonizados por holandeses, como é que seria? Se não houvesse o rompimento de relações entre Brasil e Portugal à época, dá para fazer alguma conjectura do que seria o Brasil hoje, sendo ainda parte do país europeu? Só você falou de Pernambuco, eu vou só fazer uma provocação aqui. Quem sonha com essa bobagem de que se os holandeses tivessem ficado, é só olhar, né, como deu muito certo a colonização holandesa em todos os outros lugares que eles dominaram, né? Então, quer dizer, o dominador nunca é o cara que vai fazer de tudo para que aquela nação evolua, né? Então, a gente tem que esquecer dessa, se fosse os holandeses, eu escuto às vezes, se fosse os franceses, se for qualquer outro povo, menos os portugueses. Bom, enfim, o que eu penso é que, na verdade, isso não teria como acontecer. Eu acho que se o Dom João tivesse ficado no Brasil e não retornado para Portugal, aí sim haveria uma chance de nós sermos um país europeu encravado na América, né? Porque você tem toda essa ideia de Estado uh, que o Dom João estava construindo aqui, que era um Estado no molde do que se conhecia da Europa, né? E trazendo gente da Europa para o Brasil e desde desde missões científicas até missões artísticas. E Portugal provavelmente ficaria em Portugal que ficaria independente do Brasil. Eu acho que dá para jogar assim. E essa independência dura pouco, muito provavelmente ia ser fagocitado pela Espanha. Não ia demorar muito para juntar tudo uma coisa só. Então, eu acho mais divertido pensar dessa maneira. Já que é hipótese, eu preferia ser hipótese. Que legal, que legal. Vamos brincar disso também. Ô, Paulo, como última pergunta, qual é o legado que o 7 de setembro deixa para o Brasil atual? O que é a história desse fato nos mostra, pensando em futuros? E a última pergunta eu estava me coçando para fazer, Paulo. É, Dom Pedro era de fato um fanfarrão e bagunçou o coreto aqui no Brasil? Fanfarrão em que sentido? Era um cara, eu vou dizer um bom pernambuquês, um cara esculhambado, um cara que não estava nem aí para nada, né? Não, não era. Isso é uma construção republicana. Isso é uma coisa que a República, né? Porque o que você tem? Quando você. Eu vou voltar para a Marquesa de Santos. Eles foram amantes durante 7 anos, e quando acaba o Império, você tem, por exemplo, acabou né, o Império quis novembro de 1889, do Pedro banido e tal. Só que o Império continua no imaginário popular. Então a República começa a traçar estratégias para falar mal desse Império. Um dos propagandistas republicanos, que foi o Júlio Ribeiro, ele pede emprestado para a Condessa de Iguaçu, que era a última filha viva do Dom Pedro e da Marquesa de Santos, algumas cartas que o Dom Pedro havia trocado com a mãe dela lá em 1823, 24.
E aí ele espera a Condessa morrer e publica isso como um panfleto republicano, em 1895, por aí. E aí, com isso, ele quer falar que, olha só, como que o Império era devasso, que nós, República, somos muito mais honestos e muito mais. O povo é o mesmo, né? Só mudou o tipo de governo, mas eles acham que é o governo que é corrupto, né? O tipo de governo que é corrupto e não as pessoas que estão nele. Então, os republicanos eles usam essa questão do Dom Pedro I ter amante, do Dom Pedro II dormir, cochilar nos eventos, cochilar no Conselho de Estado, cochilar. O cara tinha diabetes, estava todo detonado com doença, enfim. Então, é feita uma construção muito forte a respeito disso, né, dessa esculhambação e tal, mas se a gente for ver, analisar friamente, o Dom Pedro I, ele não teve uma educação muito regrada. Entretanto, ele dominava 13 instrumentos musicais. Ele ele compôs diversas peças musicais. Dia 2 de setembro de 2022, agora vai ter a apresentação de uma delas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu participei do livro que foi escrito a respeito dele como músico. Em Portugal, ele é apelidado de Príncipe Orquestra, devido a essa habilidade dele com os instrumentos. O Rossini, né, que o Giacomo Rossini, do Barbeiro de Sevilha, ele comandava o Teatro dos Italianos na França, em Paris, e ele vai reger peças do Dom Pedro em Paris na época que o Dom Pedro está lá exilado. E só falando da música. Na parte de artes manuais, vamos dizer assim, ele era um exímio marceneiro. Ele cria um jogo de bilhar para ele cria a figura de proa de um navio, ele, ele cria o modelo de um navio. Quando ele vai embora do Brasil, ele mesmo reforça as caixas do que está sendo levado, ele mesmo pega na marreta e vai fazer as coisas. E assim, quando eu estava estudando ele para fazer a biografia, eu encontrei correspondência dele com filósofos, com políticos europeus que vão, inclusive, de uma certa maneira, influenciá-lo na criação da Constituição que ele vai otorgar ao Brasil em 1824. Então você tem o Benjamin Constant de Rebecca, que não é o nosso Benjamin Constant, é um filósofo franco-suíço que é um dos idealizadores da questão do poder moderador, né, do imperador, do governante em si, ser usado como sistema de peso e contrapeso no jogo político. E ele embarca nisso. Eu tenho a relação da biblioteca do que ele leva do Brasil e o que ele deixa para o Dom Pedro II, ele lia pra caramba, sabe? Assim, não era pouca coisa que era essa biblioteca dele. Então, a questão dele, diferente do filho, é que era. Ele não era um político muito hábil. Se ele não gostava da pessoa, a pessoa ia saber na hora. Ele não era falso, né? Então, essa essa maneira dele lidar com as outras pessoas deixava ele com o título de grosseiro, de ditador, de um monte de coisa que, no fundo, ele mesmo sintetiza bem ele numa palavra. Ele escreve para a Marquesa de Santos: a casca a fruta é fina, posto que a casca seja grossa. Então ele sabe que ele é casca grossa, mas que ele tem algum mérito, né? E você vê pelas cartas que ele deixa para os filhos quando ele vai embora do Brasil. Eu coloco isso na biografia do Dom Pedro I e do Dom Pedro II. A preocupação dele com a educação, ele é tanto um dos bastardos, que ele teve vários, mas ele pegou para criar, então ele mandou educar o filho que ele teve com a Baronesa de Sorocaba, foi educado em Londres.
A filha que ele teve com a Marquesa, uma das filhas que ele teve com a Marquesa foi educada em Paris, e fora os filhos legítimos dele, né? Com a Marquesa, com a Imperatriz Leopoldina. Ele deixa essas crianças aqui no Brasil e as cartas, tanto para esses filhos aqui no Brasil, quanto para esses outros filhos que estão sendo educados fora, né, esses ilegítimos que estão sendo educados fora do Brasil, ele sempre bate na tecla que acabou o tempo onde a posição de um nobre, de uma pessoa na sociedade, era marcada pelo seu título. Porque como é que ele fala? Que a população não aguenta, o povo não ingere mais patranhas, né? Não é mais levado por qualquer coisa, que o povo agora também é instruído. Então, os monarcas, né, as pessoas, elas também têm que ser instruídas. E para alguns deles, por exemplo, para Maria II, ele escreve uma carta brigando porque ela não está querendo estudar, ela está em Paris com a Imperatriz Amélia, e ele está no cerco do Porto, tentando tomar o trono dela de volta do irmão dele, que tinha tomado o trono da sobrinha. E ele escreve assim: você tem que estudar, nem que seja o suficiente para você poder mandar nos ministros, porque você tem que saber se o ministro está fazendo o que é certo ou errado, sabe assim? Então ele tinha uma ideia de como fazer as coisas. É que ele era estabanado, ele não tinha um verniz, né? A sogra dele, a mãe da Imperatriz Amélia, quando conhece ele em Paris, fala isso: faltou ao Dom Pedro uma vivência de corte europeia, para ele não ser tão atabalhoado. E também, e assim, para você ter uma ideia, ele era boca mole, ele falava o que não devia. Então, tem generais no cerco do Porto, lá em Portugal, que não contam para ele algumas coisas, com medo que ele fale para alguém, isso caia no ouvido do inimigo e que acabem sabendo. Então ele tinha um quê também de inocência, sabe? Uma coisa de acreditar em todo mundo e tal. E era muito interessante. Para mim, uma das figuras mais interessantes desse período todo é o Dom Pedro I. Que legal. E como é que. E para você, qual é o legado que o 7 de setembro, essa história, o Dom Pedro deixa pra gente, Paulo? É a coragem da ruptura. É a coragem de se tentar criar algo novo. Eu acho que isso é um dos principais legados. A tela pode voltar a ficar em branco e a gente pode redesenhar nela, sabe? Assim, eu acho que essa coisa de ficar acomodado, pensando que nada pode mudar, eu acho que nos torna menos capazes de realmente fazer alguma coisa. Eu acho que arregaçar a mão e ir atrás, eu acho que é um dos principais, uma das principais lição desse bicentenário. E eu acho que está na hora da gente fazer alguma coisa de novo pelo nosso Brasil. Sensacional, adorei, adorei, adorei. Para quem quiser conhecer mais da história do Brasil, do período imperial, quais livros do Paulo Resutti ler, onde achar o Paulo Resutti, diga para o mundo onde você está. Bom, eu tenho um canal no YouTube, onde não necessariamente eu falo de Império ou de Família Imperial, até tem algumas coisas lá, mas eu falo de história de uma maneira geral, da maneira que eu estou comentando aqui com vocês, então é uma forma mais simples, mas sem ser simplista, de chegar em alguém, né? A minha primeira bufetada nesse quesito foi abrindo o canal, né? Foi criando o canal no YouTube, onde eu atingi um público que eu não imaginava, né? E esse público me adequou a ele, porque de repente numa live, num vídeo que eu estava fazendo, eu falei: e aí tem a questão Christie, mas se vocês tiverem isso na escola, então vocês sabem o que é a questão Christie. E aí eu recebi uma enxurrada de mensagens falando: não tenho a menor ideia o que é isso. Então eu abaixei minha bola e pensei assim: bom, eu não posso achar que eu estou falando de igual para igual com as outras pessoas, né? Então aí eu comecei a fazer meio beabá de história do Brasil, dos processos, dos ciclos econômicos e tal. E hoje eu tô quase, já tá com 273 mil inscritos no meu canal no YouTube. Então tem de tudo hoje. Começou com a história do Brasil, mas tem um pouco de história geral e tem dado bastante resultado. Então tem o canal do YouTube, que tem o meu nome, Paulo Resutti,
Tem as minhas outras mídias, Instagram e Facebook. E os meus livros vocês encontram em todas as grandes livrarias, tem na Amazon também, Submarino, Magazine Luiza, Casa Bahia, tem em vários lugares. Agora, não é que eu fiquei com essa coisa de família imperial, porque eu acabei enveredando por ela, né? Mas eu falo, o meu primeiro livro de biografia é a Marquesa de Santos. Primeiro eu tenho o livro que é o Titílio de Mondon, que são as cartas inéditas que eu descobri do Dom Pedro para a Marquesa de Santos quando eu estava escrevendo a biografia dela. Aí eu parei a biografia dela para fazer esse livro, que é a transcrição e a interpretação dessas cartas, e depois a biografia dela, né? Então é uma mulher inserida dentro desse panorama todo do século XIX no Brasil, do primeiro ao segundo reinado. E daí tem a biografia do Dom Pedro I, do Pedro II, da Dona Leopoldina. Só que esse ano, além do box comemorativo da Independência, que é a biografia do Dom Pedro e da Leopoldina, eu também lancei um livro, que é um livro de processo histórico, que é a Independência, a História Não Contada, que é a formação do Brasil de 1500 a 1825, com 300 páginas, então é bem resumido, mas assim com pontos mais aprofundados que não são tratados em muitos livros. Então eu acredito que vai ser um material que possa ser muito usado para professores, para ter ideia de aula, inserindo personagens negros, personagens femininos. Então de repente contar a Inconfidência Mineira usando não só os Inconfidentes, mas usando as mulheres que participaram, mas não são faladas. Então é um livro de processo histórico. E também tem Mulheres do Brasil, que são são mais de 240 mulheres que tiveram a trajetória apagada ou diminuída na nossa história, e que eu retrato nesse Mulheres do Brasil, que é de 2018 esse livro. Sensacional. Não é todo dia que a gente recebe aqui, eu converso com o Prêmio Jabuti, um escritor do seu porte, do seu gabarito. Paulo Resulto, obrigado de verdade, viu? Obrigado mesmo, Valeu. Saulo, pela oportunidade aqui de estar falando com você e com todo o pessoal aí. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!